Muito bem, meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir comigo as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, por ocasião do dia de hoje, onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo, né? A Páscoa cristã, ela fala da ressurreição de Cristo. Ela fala da passagem, né? Onde Cristo passa pela morte, né? E vence a morte, nos dando esperança. E nós vamos, antes de ler, orar mais uma vez. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, preparado os nossos corações para a Tua palavra e para as outras coisas mais que acontecerão nesse dia, Pai, conforme a Tua providência. Que Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que vivificou nosso Senhor Jesus, esteja em nós, agindo por meio de nós agora, na leitura e exposição da Tua palavra, Senhor. Amém. Eu quero, antes de ler aqui também, eu lembrei agora do evento que nós tivemos na sexta-feira com os adolescentes. Foi um tempo muito abençoado, né, ali no sítio do Júnior com a Lely. Agradecer, né, eles por nos ajudarem, né, preparando tudo ali, né, como foi muito bem preparado, né, a Ângela também, a Saf que ajudou, né, a Kombi que foi emprestada, né, do Davi, né, o motorista, o Marquinho, né, cada um que se dispôs, né, para fazer daquele momento um momento de comunhão com os nossos adolescentes. Tempo muito bom, né, muito abençoado, né. Então, claro que isso é só um, né, dos muitos que virão. E todos os sábados nós estamos aqui reunidos, né, com os adolescentes, às 19h30, onde nós temos aqui reflexão sobre a palavra de Deus, temos dinâmicas, temos orações, né, estamos aí preocupados com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, preocupados em fazer uma geração diferente, uma geração de jovens e adolescentes que estão conectados, né, com Deus, com eles mesmos, com o próximo. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12, eu vou ler até o versículo 20, que diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém? Meus irmãos, um dos documentos mais importantes, né, e conhecidos da igreja cristã é o credo apostólico. Eu acredito que todos vocês conhecem, né, o credo apostólico. O credo, na verdade, é uma declaração de fé sobre aquilo que cremos, ou seja, ele é uma resposta a Deus e aos homens sobre os princípios básicos da nossa fé, né, fundamentados naquilo que Deus revelou na sua palavra, ou seja, Deus se revelou na sua palavra. E nós, que cremos em Deus,
olhamos para a palavra de Deus e damos a nossa resposta a Deus e aos homens, né, na fórmula daquilo que nós acreditamos, né? E quando se refere, né, o credo apostólico ao nosso Senhor Jesus, nós, cristãos, acreditamos que ele, né, Jesus, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Isso é o que nós cremos no que diz respeito, né, ao nosso Senhor Jesus. E aquilo que cremos, meus irmãos, é determinante para a nossa vida prática. O modo como nós vivemos fala muito sobre aquilo que nós cremos. Não nos adianta dizer que nós acreditamos em Deus se nós não vivermos de acordo com aquilo que nós declaramos, não é? Precisamos ser mais objetivos, mais claros, mais específicos. Tiago, por exemplo, preste bem atenção. Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha, não basta somente crer. Os demônios creem, nem por isso eles são cristãos. Nem por isso eles são, né, filhos de Deus. Né, o fato dos demônios crerem não faz, né, com que eles se tornem, né, seres melhores. Conosco é assim também, meus irmãos. Nós declaramos que somos cristãos, mas pode ser que as nossas vidas não esteja condizendo com aquilo que nós cremos. Crer em Deus? Que bom. Isso não é muita vantagem não, porque Tiago fala assim, até os demônios creem. Mas vocês precisam evidenciar essa crença, não é, na prática, não é? Porque do contrário nós vamos viver uma esquizofrenia espiritual. Nós temos que evidenciar na prática aquilo que cremos. No que diz respeito à ressurreição, devemos ter em mente que quando nós declaramos que Cristo ressuscitou dos mortos, existem, né, várias implicações práticas nisso aqui. Né, Paulo, por exemplo, ele vai dizer um pouco à frente aqui desse texto, a partir do versículo 32, ele fala assim, olha, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. A ideia aqui, que Paulo está trazendo aqui, é que seria vão todo o esforço que fazemos na tentativa de viver uma vida santa. Ou seja, podemos viver de qualquer forma. É isso que significa essa expressão, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, não adianta nenhum esforço que nós estamos fazendo na tentativa de ter uma vida santa. Esse assunto, meus irmãos, é muito sério, porque o que predominava naquele contexto era um tipo específico de pensamento no qual a ressurreição não tinha fundamento. Nós devemos saber que às vezes nós somos também guiados por categorias de pensamento que negam também esse fato fundamental da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Hoje, então, eu quero enfatizar aqui a esperança que nos foi dada, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Lembrando que essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é um livro que traz correções para essa igreja, porque essa igreja, a despeito do fato deles serem ricos em muitos dons, era uma igreja muito problemática. Não sei se tem a ver o nome Coríntios com o time Corinthians, mas era uma igreja muito problemática. Nada contra os corintianos aqui. Era uma igreja muito problemática. Havia problemas, eles eram orgulhosos, eles eram egoístas, dentro deles mesmos havia imoralidade, havia desunião, havia partidarismo. Tudo isso por causa de terem sido eles influenciados por falsos mestres. Uns diziam, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo,
Eu sou de Pedro. E dentre eles tinha até um grupo que falava que era de Cristo, né? Mais poderoso ainda, né? Quanta divisão, quantos problemas tinham. E nesse capítulo 15, Paulo está corrigindo-os a respeito, né, de um falso ensinamento de que não havia ressurreição dos mortos. Ele então vai apresentar aqui alguns argumentos a favor da ressurreição, lembrando-os, né, da mensagem do Evangelho. Ele então demonstra para eles a necessidade da ressurreição. Em seguida, ele vai expor que a ordem da ressurreição: Cristo primeiro, ele é as primícias, depois nós, não é? Se Cristo não voltar, se nós morrermos primeiro, né, nós seremos também ressuscitados, né, depois dele, né? Ele é o primeiro. Olha que interessante, Paulo certa vez, o tanto que esse assunto de ressurreição é polêmico, né, naquele contexto lá gerava muitas confusões. Certa vez ele estava pregando em Atenas, e aí a Bíblia diz em Atos 17 que quando ele falou sobre ressurreição, diz o texto assim: uns escarneceram e outros disseram. A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ele estava falando coisas sobre o céu, a terra, sobre as bênçãos de Deus. Quando ele falou da ressurreição, não, isso aí deixa para lá. De outra hora a gente escuta sobre isso. Ou seja, havia uma rejeição. Esse escarnecimento dele se dava porque para os gregos, né, naquele contexto, no mundo antigo, a matéria era má, a carne era má, né, o corpo era mau, somente a alma era boa. Para eles, na verdade, o corpo era uma prisão da alma. Então, quando a pessoa morria, a alma era liberta. Isso é o que eles acreditavam. Então, não fazia sentido para eles ressuscitar o corpo, se o corpo era mau. E aí, então, Paulo vai explicar para eles, não é, a respeito disso. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que às vezes nós, no nosso contexto ainda hoje, nos comportamos assim também e não nos preocupamos também com o corpo. Mas Deus, meus irmãos, pasmem-se, Ele não salva só a alma, Deus salva o corpo também, Deus salva a pessoa inteira. O ser humano não é, né, um fragmentado, né? Isso é coisa lá do Descartes, né? Que fragmentou o mundo, né? Não, o ser humano ele é corpo e alma, uma unidade, né? Corpo e alma. Então, quando Deus vai te salvar, Ele não salva só a sua alma. E você, não, eu vou esquecer o corpo agora, porque Deus já salvou minha alma. Não, não é assim. Isso é o que eles acreditavam. E às vezes nós também, né, somos levados por isso. A ressurreição, portanto, é o ponto-chave nesse texto. E aí Paulo continua o seu argumento dizendo que, se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a nossa pregação. Versículo 14, é vã a fé deles, a nossa fé. Versículo 15, somos falsas testemunhas de Deus. Versículo 17, ainda permanecemos em nossos pecados. Versículo 18, quem já morreu com essa esperança está perdido. Não obteve nada de vantagem, nada de lucro. Versículo 19, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, né, Paulo vai dizer tudo isso aqui. Esses são os argumentos elaborados por Paulo aqui para afirmar a veracidade desse fato. E aí na conclusão ele diz da seguinte forma, no versículo 20, olha, mas de fato Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, o primeiro. Então não se preocupem, não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, nós não permanecemos em pecados, nós não somos os mais infelizes de todos os homens. Porque ele é o primeiro, depois seremos nós. Ou seja, há esperança para nós. Né? Portanto, vamos falar sobre as implicações da ressurreição de Cristo. E assim como nós vimos na semana passada, que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém exige de nós um posicionamento, uma resposta, a ressurreição também. Porque agora Jesus está entrando não na Jerusalém
terrestre, mas na Jerusalém celestiais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O salmista disse. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso, ressurreto, né, glorioso. Então, por que Cristo ressuscitou? Em primeiro lugar, ele ressuscitou para nos dar fé. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, eu vou trabalhar aqui em oposição, né, à ideia que Paulo está colocando aqui, né, porque Paulo está usando uma argumentação aqui, né, na possibilidade, mostrando para eles, né, como que a ressurreição ela é um fato, né? E aí ele fala, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Todo o nosso esforço é vão. E é vã também a vossa fé. Tudo aquilo que vocês acreditam não serve para nada. Paulo então argumenta que se Cristo não ressuscitou, é vão tanto a pregação quanto a fé. Isso porque a fé vem pela pregação. Se nós hoje que estamos aqui temos fé, foi porque um dia nós somos alcançados pela a pregação. E o fato de Cristo ter ressuscitado é o que nos motiva a pregar. Porque do contrário, nós não, o cristianismo é a primeira religião do mundo que tem esse caráter proselitista, que é trazer as pessoas para dentro, que é trazer as pessoas, tirar as pessoas do mundo. E por isso nós pregamos. E pregamos por quê? Porque nós cremos que Cristo foi ressuscitado. E ao ressuscitar, ele nos envia para pregar. Observe que antes, se você ler os evangelhos, antes de Cristo ser crucificado, morto e ressuscitado, ele não tinha enviado os seus discípulos ainda, a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel, só naquele contexto. Mas quando ele ressuscita, ele fala, agora todo o poder me foi dado no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, o fato de crermos na ressurreição de Jesus não é algo infundado, não é algo ilógico. Pelo contrário, nos versículos anteriores ao que nós lemos, Paulo elenca que várias pessoas, né, para as quais Cristo, né, se apresentou depois de ter ressuscitado. Havia várias testemunhas vivas desse evento grandioso. E para aqueles a quem Cristo não havia se mostrado, se revelado, as pessoas creram de que forma? Através da pregação da palavra. Olha, eu vi Cristo ressuscitado. Pode acreditar nele. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Salvador. E as pessoas acreditavam. Olha, ele falou que viu, eu creio na palavra dele. Por isso nós temos que pregar. Porque nós cremos na palavra que outras pessoas pregaram para nós. De que Cristo ressuscitou. Perante a lei do Antigo Testamento, um fato ele era comprovado por cerca de 2 ou 3 testemunhas. Mas Paulo aqui, nos versículos anteriores, ele vai dizer que Jesus apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12, em seguida ele apareceu também para mais de 500 pessoas, isso está nos versículos 5 a 8, né? Depois ele apareceu para o próprio apóstolo Paulo. Ou seja, a fé ela é fundamentada nas testemunhas da ressurreição de Cristo. A fé, meus irmãos, ela é um elemento muito importante na nossa caminhada cristã, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a ressurreição de Jesus dentre os mortos é o evento central do cristianismo, é aquilo que fundamenta a nossa fé. Paulo aponta aqui em 1 Coríntios capítulo 15, né, que sem ela a mensagem do cristianismo seria uma farsa. Seria uma religião falsa, dando uma falsa esperança baseada em uma mentira. Não poderia oferecer redenção às pessoas, e as pessoas que morreram, morreram também com uma falsa esperança. Nossa fé não é vã porque Cristo não está morto, meus irmãos. Tudo que vivemos e suportamos não é em vão, pelo contrário. A fé que Cristo nos concede, ela supera, preste bem atenção, as circunstâncias e as consequências.
A fé que Cristo nos concede supera as circunstâncias e as consequências, porque ela é fundamentada em um evento real, histórico, testemunhado e anunciado, ainda que muitos ainda hoje questionam a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou para nos conceder essa fé, uma fé que supera as circunstâncias e as consequências. As circunstâncias dizem respeito ao ambiente hostil que possivelmente nós teremos quando nós manifestarmos a nossa identificação com Cristo, nosso compromisso com Cristo. E as consequências diz respeito àquilo que nós suportamos por causa disso, por dizermos às pessoas que nós somos testemunhas de Cristo. Cristo ressuscitou para nos dar fé, mas não uma fé vã, é uma fé que nos dá forças para superar tanto as circunstâncias quanto as consequências. Nossa fé então não é vã porque Cristo ressuscitou, mas Cristo ressuscitou também, meus irmãos, conforme o versículo 17, para nos livrar dos pecados. Diz o texto assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está dizendo para ele, gente, preste atenção, pelo amor de Deus, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês ainda estão nos seus pecados. Que vantagem tem? Vocês não diferem de ninguém, vocês ainda continuam escravos do pecado. Então, outro aspecto que é importante no poder da ressurreição, meus irmãos, é que nos tornamos, pela fé, justificados diante de Deus. Nós já não somos mais escravos do pecado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, isso significaria que Deus não havia aceitado o seu sacrifício e ninguém teria remissão de pecados, por mais nobre que pudesse ser, da melhor família desse mundo, mais rico desse mundo, continuaria com seus pecados sem perdão, se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas Cristo ressuscitou para nos libertar do poder do pecado. Deus, meus irmãos, Ele não nos olha mais como pecadores, mas como filhos amados. Nós não recebemos mais o salário do pecado, que é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Por quê? Por causa da ressurreição de Cristo. Por isso não precisamos mais viver na prática do pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos, uma hora ou outra, pecar. Nós temos que ser realistas. Mas o pecado na nossa vida é um acidente. Não é a mesma coisa que você está andando e pisa na casca de banana, escorregou. Isso é o pecado da nossa vida. Nós somos libertos da prática do pecado, porque nós éramos escravos do pecado. Mas o fato de Cristo ter ressuscitado diz respeito à nossa libertação. Nós não precisamos mais viver pecando. O profeta Ezequiel, no seu livro, ele vai dar um alerta para o povo com a seguinte pergunta: como viveremos? Olha o que diz Ezequiel 33, versículo 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Como, pois, viveremos? Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas vivem como se fossem ainda escravas do pecado. Tramam formas de pecar por palavras, por atos, justificam o pecado como problemas psicológicos, distúrbios do comportamento, questões sociais, né? Outras justificam o pecado falando assim, não, mas outras pessoas fazem isso também, como se isso fosse aval para pecar. Como nós viveremos na prática do pecado, uma vez que dele nós já fomos libertos? Em sua carta aos Romanos, Paulo, depois de descrever ali uma série de pecados praticados pelo ser humano que se afastou de Deus, no capítulo 1, ele vai dizer da seguinte forma, capítulo 1, versículo 32, ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, ou seja, os pecados, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, nós não precisamos mais viver na prática do pecado, porque Cristo nos libertou. Nós somos servos da justiça, somos servos de Deus e não do pecado. O pecado deve trazer tristeza para as nossas vidas, amargura, angústia, e não alegria, não satisfação. Você não precisa viver planejando mais o dia e o horário para pecar. Nós não permanecemos em nossos pecados porque nós permanecemos em Cristo. E permanecemos em Cristo porque Ele ressuscitou, Ele é vivo. Nós não permanecemos numa estátua, numa imagem feita por mãos humanas. Nós permanecemos naquele que ressuscitou, que é vivo, que nos concede forças para lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Então a ressurreição de Cristo nos concede força para resistir o pecado. Isso porque a ressurreição nos concede também liberdade para viver em santidade. Liberdade para viver em santidade. Cristo então ressuscitou para nos dar fé por meio da pregação, por isso nós temos que pregar, e também para nos libertar do poder do pecado, e também, por último, para nos dar esperança. Versículo 20. Cristo ressuscitou para nos dar esperança. Olha o que diz o texto. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A ideia das primícias, naquele contexto, onde o povo levava, eles plantavam ali arroz, trigo, soja. A primeira parte, a 10ª parte ali, eles levavam e apresentavam diante de Deus, em louvor e em gratidão. Isso eram as primícias, para que Deus abençoasse o restante da colheita. E aí Paulo usa essa linguagem, olha, Cristo é o primeiro, Ele é as primícias, o primeiro que foi apresentado diante de Deus, para que o restante também seja abençoado. Então Cristo ressuscitou para nos dar esperança, e nunca foi tão necessário repensar o conceito de esperança como em nossos dias. Isso porque a morte, meus irmãos, ela nos assombra. A morte é nosso maior inimigo. Temos tanto medo da morte que nós deixamos de viver. Olha que ideia paradoxal. Nós temos tanto medo da morte que nós deixamos de viver. As pessoas não saem de casa no frio com medo de pegar uma pneumonia, alguma coisa e morrer. As pessoas não saem quando está muito quente de casa, com medo de pegar uma insolação, pegar um câncer de pele e morrer. E acabam morrendo em casa, se definhando. As pessoas têm tanto medo da morte que elas deixam de viver a vida que Deus nos dá. A humanidade luta contra a morte, meus irmãos, porém luta com as armas erradas. Nós queremos escapar da morte confiando em estratégias comerciais. Tome esse medicamento, faça essa terapia, ande um pouco mais de bicicleta, e aí você vai viver mais. Nós queremos escapar da morte usando estratégias erradas. Não que isso seja errado, andar de bicicleta, tomar um medicamento, não. É só para você não pensar que isso é o seu salvador, não colocar a sua esperança nisso, nessas coisas que são passageiras. Enfim, se por um lado existe aqueles que não cuidam do seu corpo, parece que são os gregos, acha que Deus salva só a alma e não cuida nada do corpo, existe também aqueles, por outro lado, que querem eternizar o corpo, mas são vítimas do mercado. Compre isso que você vai rejuvenescer, faça esse tratamento, E aí abre aqui um parênteses para as donzelas, as mulheres, nossas irmãs, tomem cuidado para não serem vítimas do comércio, tá? Essas promessas milagrosas aí, de vida eterna da beleza, tá bom? Então, só existe, meus irmãos, uma forma de lutar contra a morte. Qual é? Olhar para a ressurreição de Cristo como um ato de esperança para os nossos corações.
saber que nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa vida. Olha que interessante o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas esse versículo é muito interessante, porque olha, não é apenas nessa vida, mas também é. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos concede vida para viver aqui e esperança para viver depois daqui. É muita bênção. É motivo de dar glória a Deus. A ressurreição de Cristo nos concede vida para viver aqui e esperança para viver depois daqui. Isso é vida abundante, meus irmãos. Eu vivo aqui de forma ordenada, de forma controlada, em equilíbrio de vida, sabendo que depois eu continuarei vivendo, porque tem pessoas que acham assim, eu vou morrer, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vou fazer o que eu quiser, porque amanhã eu vou morrer mesmo, e acham que o túmulo, como nós falamos hoje pela manhã, é o endereço final. Coitados, né? Então, quando nós declaramos que Jesus, né, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, né, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, né, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, nós estamos dizendo que a morte não tem a palavra final. Há esperança, e não é uma esperança fundamentada em coisas passageiras que nos fazem infelizes nos dias seguintes, mas é uma esperança eterna, porque a ressurreição de Cristo nos concede vida para viver aqui e esperança para viver depois. Meus irmãos, Jesus, ele levou os nossos pecados quando ele morreu na cruz, derrotando o mal e a morte para sempre, quando ele ressuscitou dos mortos. De maneira que, se confiarmos em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós não devemos mais temer a morte. Podemos viver a vida que Deus nos concede como filhos e filhas de Deus. Não precisamos temer a morte, pelo contrário, sua ressurreição nos concede fé para superar as circunstâncias e as adversidades, liberdade para viver uma vida em santidade e esperança para viver sabendo que a morte não é o fim. Vamos cantar a esse Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e que nos dá essa viva esperança?